Boa tarde a todos e todas. A gente vai dar início à atividade com o Michel Levy. O evento está sendo organizado pelo Núcleo de Estudos de Economia Pós-Desenvolvimentista, que é um grupo aqui do Instituto de Economia, majoritariamente formado por membros da graduação e da pós-graduação, que tem se dedicado a construir uma agenda de pesquisa tanto por experiências teóricas quanto experiências práticas que se relacionam com temáticas do bem viver, do pós-extrativismo, alguns diálogos com o ecossocialismo e toda essa relação entre ser humano e natureza. Vou fazer uma breve leitura para a introdução e vou me permitir ler mesmo. Os diagnósticos do Brasil contemporâneo são conhecidos e assustadores. As desigualdades e a concentração da riqueza avançam, populações originárias e tradicionais são expropriadas de seus territórios ancestrais num verdadeiro processo de etnocídio. Multiplicam-se os ataques aos direitos conquistados no último século pelos trabalhadores, muitos condenados ao desemprego, à precarização. O racismo e suas múltiplas manifestações mantêm uma diáspora em condições subalternas e, tão ou mais graves, alimentam o verdadeiro genocídio da juventude negra em muitas cidades. Por toda parte, por trás dos discursos sobre sustentabilidade, territórios são submetidos a um insano e predatório extrativismo, esgotando a água e outros recursos ambientais, agravando a crise climática e destruindo as condições materiais de reprodução da vida. Como tentativa de propor alternativas a esse longo processo histórico, entendido como desenvolvimento, tentaremos afirmar que reconhecemos, valorizamos e buscamos preservar, apoiar, fortalecer e divulgar todas as experiências, formas, caminhos, meios alternativos que operem com valores, conceitos e objetivos que coloquem a solidariedade social no lugar do individualismo, a responsabilidade ambiental no lugar da destruição da natureza, o direito à felicidade no lugar do direito ao lucro máximo, o espaço público e os comuns no lugar da propriedade e do interesse privado. Isso significa, igualmente, que os caminhos abertos pela história para superarmos a crise atual se constroem na coexistência de múltiplas visões de mundo e de modos de vida, de diferenciadas e ricas formações de organização econômica que respondem às realidades, experiências e culturas dos diferentes povos e grupos sociais. Ao pretenso universalismo fundado na verdade, na unicidade eurocêntrica e na negação do diferente, apostando-nos no pluriuniverso e na valorização dos diversos. Trata-se mais do que nunca de afirmar que não buscamos um único modelo alternativo, mas múltiplas e diversas alternativas ao modelo atual. Para essas e outras reflexões é que o Tapuia, em articulação com o Fórum Popular da Natureza do Núcleo de Campinas, convidamos o Michel Levy para responder o que é o ecossocialismo e quais as suas contribuições para o Brasil aqui e agora. Bem, eu, antes de tudo, quero agradecer aos amigos, colegas da tribo Tapuia por terem me convidado. Precisamos de um pouco de antropofagia para enfrentar esses problemas que estão colocados na ordem do dia. Bem, o conhecido pensador marxista Antônio Gramsci costumava dizer que precisamos combinar o pessimismo da razão com o otimismo da vontade. Então, meu primeiro capítulo vai ser o pessimismo da razão. Deixa eu pegar o meu relógio. Por que pessimismo da razão? Porque nós estamos no começo de uma crise, a crise ambiental ou ecológica, sem precedente na história da humanidade. Ou melhor, existe um precedente, né? E não sei se vocês viram o artigo que saiu hoje na Folha sobre um informe científico sobre a concentração do gás carbônico, CO2, e os outros equivalentes, metano, etc., na atmosfera, né? Que já superou
415 partes por metro, né? A última vez que isso aconteceu no planeta Terra foi há uns 3,5 milhões de anos atrás, numa época geológica chamada Pleistoceno, né? E como é que era a vida no Pleistoceno? Era muito boa para quem sabia nadar, porque o nível do mar era 20 metros mais alto do que atualmente, né? Bem, então isso nos dá uma ideia da magnitude dos perigos que nos esperam, não daqui a 100 anos, né? Nas próximas décadas, né? Porque o CO2 continua aumentando, né? Há uma rapidez crescente, né? Apesar de, enfim, todas as reuniões internacionais, vou dizer uma palavra sobre isso daqui a pouco, apesar de todas as resoluções, as declarações, etc., a concentração do CO2 não só aumenta, mas aumenta cada vez mais rapidamente, né? Bem, e uma das consequências desse CO2, vocês sabem, é o aquecimento global, e uma das consequências do aquecimento global é a fusão dos gelos, né, do Polo Sul, do Polo Norte, da Groenlândia, etc., da Antártica, bem, que já começou, que está indo muito mais depressa do que previam os glaciólogos o ano passado, né? Ele diz que cada semana a gente faz o cálculo mas cada vez a gente descobre que está indo mais depressa do que pensávamos, né? Enormes quantidades de vários milhares de quilômetros de pedaços de gelo já estão se destacando, já estão se derretendo, né? E isso já está fazendo, digamos, subir o nível do mar, né? Então a gente vê, por exemplo, Veneza já está debaixo da água, né? Vocês viram as fotos, né? Veneza está debaixo da água. Mas se continuar esse processo, né, de aquecimento global, né, se continuarmos indo em direção ao Pleistoceno, né, daqui a pouco teremos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 metros de subida do nível do mar, e basta que o nível do mar suba mais 2 metros, se bem me lembro, ou 3, para que as principais cidades da civilização humana estejam debaixo da água, né? Não só Veneza e Amsterdã, né? Mas também Londres, Hong Kong, Xangai, Nova York, Rio de Janeiro, etc., 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 né? Então, isso é uma das consequências, né, previsíveis, né? Claro, ninguém sabe prever exatamente quanto tempo, mas isso está indo cada vez mais depressa, cada vez se acelerando, né? Então, isso é uma das consequências dramáticas, né, desse processo de mudança climática, que é que é parte de um processo de crise ecológica que tem o desaparecimento das espécies, da biodiversidade, a extinção das abelhas, e sem abelhas nós sabemos que não há polinização, e sem polinização não há nem frutas nem legumes, etc., etc., desaparecimento dos peixes no mar. Não, tudo isso é parte do processo, né, de destruição da natureza e do meio ambiente. Bom, então, além da subida do mar e da inundação das principais cidades da civilização humana, nós vamos ter o outro lado, que é a falta de água, né? Quer dizer, é um paradoxo, mas falta de água potável, né? Os rios secando, né? Desertificação. Cientistas já calcularam que no futuro, ninguém sabe quando, mas mais uma vez é questão de dezenas de anos, o deserto do Saara pode chegar até Roma, não é? E vocês também podem imaginar, nós sabemos que no Brasil, por exemplo, né, se a Amazônia, a floresta amazônica continuar sendo destruída, em um certo momento os rios de chuva que vêm da Amazônia vão secar e em algum momento o sul do Brasil vai virar um deserto também, né? Então tudo isso está, digamos, são perigos bastante reais, não é? Então a pergunta fica, bom, a partir de que temperatura? Porque se sabe que se a temperatura superar 1,5 acima da temperatura média da época pré-industrial, vai se iniciar um processo de já incontrolável, né, de elevação da temperatura, que irá até 2, depois 3, 4, 5,
6, ninguém sabe aonde vai parar, né? Então, o problema é conseguir chegar, impedir que a temperatura suba mais de 1,5 graus, né, acima do período pré-industrial, e nós já estamos a 1,1, se não me engano, né? Estamos aproximando perigosamente desse limite, né? Bem, então uma pergunta também que se coloca, né, a partir, bom, não se sabe onde vai parar essa subida da temperatura, e fica a pergunta, a partir de que temperatura, né? 3, 4, 5, 6 graus, não sei, né? A vida humana, por exemplo, né, também de outras espécies, no planeta vai estar ameaçada, né? Uma pergunta que pode se colocar, né? E, bom, parece que alguém descobriu nos arquivos do Pentágono um documento que eles tinham preparado, né, para responder a uma demanda do governo americano, que era a seguinte: se por causa da mudança climática a vida humana se tornar irrespirável, impossível, né, nesse planeta, o que a gente pode fazer? E a única proposta que saiu do Pentágono era um foguete interplanetário, né, até o planeta Marte, para ver se lá eles conseguem sobreviver, né? E nesse foguete iria o presidente dos Estados Unidos, o Congresso, o Senado, o Estado-Maior do Exército, os cientistas, etc. Nós não estamos convidados para essa viagem, né? Bom, enfim, isso parece uma piada, mas enfim, mostra uma certa perplexidade, né, do Estado-Maior do Exército americano diante do problema. Bem, então, essa é, digamos, o perigo, né, o perigo que se coloca, né, para a vida, né, de várias espécies, né, inclusive a nossa, no planeta, se permitirmos que continue aquilo que os economistas chamam, né, uma bela expressão, business as usual, né? Business as usual. Se continuarmos com o business as usual, nós iremos em direção a esse abismo, a essa catástrofe, né? Mais uma vez, sem precedente na história da humanidade. Não sei se na época do Pleistoceno já existiam seres humanos, né? Mas enfim, sem precedente na história conhecida da humanidade. Bom, fica então uma pergunta que obviamente a gente tem que se colocar, é de quem é a culpa desse perigo, desse processo de degradação ambiental e de crise ecológica sem precedente. A resposta dos cientistas, que é acertada, na minha opinião, é que isso resulta da atividade humana, né? Quer dizer, não é por causa que tem umas manchas no sol, como se andou dizendo uma certa época, ou porque são mudanças climáticas habituais, bom, etc., ou porque, sei lá, há várias pseudo-explicações que andaram circulando, mas, bom, hoje em dia sabemos, né, a imensa maioria dos cientistas sabe, afirma e prova que isso resulta da ação humana. Daí os geólogos já terem chegado a um acordo que nós entramos já, houve uma discussão sobre a data, mas provavelmente é 1945, a partir de 1945 entramos numa nova era geológica, né, que se chama o Antropoceno, que é uma era geológica na qual aspectos do funcionamento geológico do planeta, a começar pelo clima, evidentemente, estão mudando substancialmente devido à ação humana. Bem, claro, existem negacionistas, quer dizer, existe um pequeno número, minúsculo número de cientistas, todos muito bem remunerados pelas companhias de petróleo, etc., que ainda dizem que não é verdade, é uma mentira, não existe, precisamos estudar melhor, etc. Mas, bom, isso realmente é algo bastante ridículo e pouco sério, né? Quer dizer, o consenso científico esmagador é que a mudança climática existe e que ela é causada pela ação humana. Bom, simplesmente nós, muitos de nós, né, não só os ecossocialistas, achamos que a ação humana
é evidentemente a explicação, mas não é qualquer ação humana. Porque a humanidade vive nesse planeta já pelo menos há dezenas de milhares, se não centenas de milhares de anos, e o problema, né, realmente começa, o problema da destruição acelerada da natureza e o problema do aquecimento global, etc., as origens remontam à Revolução Industrial, né, a descoberta do carvão, né, que são as primeiras grandes emissões de gases com efeito de serra, bom, começa no século XVIII, com a Revolução Industrial, mas se acelera muitíssimo depois da Segunda Guerra Mundial, com o processo chamado globalização capitalista, neoliberal, etc., etc. Então, nós temos que tirar a conclusão que o responsável é uma forma muito específica de ação humana, que é o capitalismo industrial moderno, o sistema econômico dominante desde, digamos, a Revolução Industrial e, sobretudo, nas últimas décadas, depois de 1945. Então, o responsável por essa verdadeira guerra contra a vida é a civilização capitalista industrial moderna. Bem, essa conclusão, evidentemente, é a dos ecossocialistas, mas eu digo não só, não é só. Por exemplo, um personagem respeitável e eminente personagem, que não é marxista nem ecossocialista, se chama Papa Francisco, né? Papa Bergoglio. Tem um texto que vocês devem ter lido, talvez, né? Que se chama Laudato Si. E ele diz no Laudato Si que o responsável pela desigualdade social, pela pobreza, pela miséria, né? Por um lado, e pela destruição do meio ambiente, da natureza, pela destruição da nossa casa comum, expressão que ele usa, é o atual sistema econômico de propriedade, né, e de produção e de consumo, né, que é um sistema estruturalmente perverso. Gosto muito dessa expressão, um sistema estruturalmente perverso. Né? Então não se trata de uma questão só de comportamentos individuais, nem de uma questão só de um ou outro governo que tem muita má vontade, etc. Não, quer dizer, é um problema sistêmico, né? É o atual sistema econômico estruturalmente perverso. Por que ele é perverso? Diz o Papa, né? Porque ele é baseado num só critério, né? A maximização do lucro. E todo o resto, isto é, a pobreza, a desigualdade social, a dignidade humana, valores éticos, a natureza, o meio ambiente, a nossa mãe terra, etc., não conta, né? Porque o único objetivo, né, o único critério é a maximização do lucro. Então, esse sistema é estruturalmente perverso. Ele não usa a palavra capitalismo, bom, ele não é marxista, mas qual é o sistema econômico atual dominante, né, em escala global, etc., é o capitalismo. Né? Bem, claro, nessa verdadeira guerra contra a vida, contra o meio ambiente, contra a natureza, contra a mãe terra, existe uma vanguarda, né? São os mais ativos, os mais belicosos, né? São os governos ecocidas, né? Os governos que declaradamente querem acabar, né, com o que existe ainda de natureza, o meio ambiente, porque eles querem mesmo explorar o petróleo, o carvão, as riquezas naturais, etc., sem limites, sem restrição, etc., etc. Governos declaradamente ecocidas. Temos sobretudo dois que são importantes, outros são menos importantes. Um é o Donald Trump, nos Estados Unidos, e o outro no Brasil, do presidente, eu esqueci o nome dele agora, mas que tem a mesma orientação. Né? Bem, obrigado. Então, temos então esses governos ecocidas, não são de pequenos países, são países imensos que têm um peso muito grande, obviamente, no processo de destruição do meio ambiente e de mudança climática. Bem, e os outros países? Bom, entre os outros países,
há uma atitude mais razoável. Os outros governos, não estou falando de país, são governos, né? Então, esses governos se reuniram alguns anos atrás num negócio chamado a COP 24, se não me engano, ou 21, já esqueci o número, em Paris, e aí assinaram os famosos acordos de Paris, que são importantes, porque nesses acordos de Paris, esses governos, que são a maioria dos governos do mundo, aí tem os governos europeus, tem alguns governos, até a China participou, etc., a Rússia, bom, com algumas reservas. Bom, enfim, houve um acordo de que 1,5 graus acima do nível pré-industrial é o máximo, né? Temos que evitar de chegar a esse limite. Né? Primeiro se dizia 2%, depois houve uma discussão, bom, reconheceram que 1,5, que é o que os cientistas já estão dizendo há muito tempo. Há muito tempo os cientistas estão avisando, olha, o limite é 1,5, não podemos passar. Bom, então houve um consenso sobre isso. E, solenemente, né, todos os governos declararam que iam reduzir as suas emissões de gases com efeito de serra, se diz em português? Efeito estufa, obrigado. Meu português já não é mais... Efeito de estufa. Bom, todos se comprometeram a reduzir as suas emissões e declararam de quanto eles iam reduzir, 10%, 20%, 30%, para um período de 10 anos, se não me engano, ou 20 anos, não me lembro. Bom, pequeno problema, dois pequenos problemas. Né? Essa bela conferência de Paris, foi realmente impressionante, todo mundo saiu feliz que finalmente estamos no bom caminho, né, para resolver o problema. Dois pequenos problemas que estragam um pouco o belo quadro. O primeiro é que não há controle nem sanções. Quer dizer, se um governo diz eu vou reduzir as minhas emissões de 20% e reduz de 2%, o que vai acontecer? Nada. Né? Bom, pessoas vão ficar tristes, mas não há sanções nem um controle, nada. Bom, e na verdade, nenhum dos governos está cumprindo as suas metas, né? Praticamente nenhum, salvo tem uma ilha no Oceano Pacífico, parece que sim, está tomando providência para reduzir as suas emissões, tal como tinham prometido, mas os outros não. E o pior ainda, os cientistas já calcularam que se todos os governos cumprissem com as metas que tinham se comprometido, né, mesmo assim a temperatura ia subir inexoravelmente a 1,5, 2 a 3 graus e depois não se sabe para mais. Né? Então, isso mostra a incapacidade dos governos atuais, que todos eles representam esse sistema estruturalmente perverso, né, em maior ou menor grau, né, de tomarem as medidas enérgicas que são necessárias. Aliás, já são, agora vai ter uma nova reunião, se chama COP, a Conferência das Partes, não sei o quê, promovida pelas Nações Unidas, depois desse de Paris já houve um, já vai haver outro em Madrid, já são 26 dessas reuniões. Qual é o resultado? Né? Saiu hoje na Folha, né? O resultado, as emissões estão subindo cada vez mais depressa. Bom, então, tudo isso mostra que nos quadros do atual sistema econômico estruturalmente perverso, como diz o Papa Francisco, né, não há solução. Né, não há solução. E isso, portanto, coloca a necessidade de pensarmos, não é, em alternativas antissistêmicas, alternativas que vão mais além desse sistema dominante, né, globalmente, que é a civilização capitalista industrial moderna. Bom, e entre as propostas que tentam apontar nessa direção, existe uma com a qual eu me identifico, que é o tal ecossocialismo. Então, esse é o segundo capítulo, Otimismo da Razão, né? O ecossocialismo. Então, o que é o ecossocialismo? Como o seu nome indica, não é? É uma tentativa de combinar algumas ideias fundamentais da tradição socialista, né, com a ecologia, né, com as ideias fundamentais da ecologia. É uma tentativa de síntese dialética dos dois. O que implica, em primeiro lugar, numa crítica das formas dominantes do socialismo no século XX. Né? Seja o socialismo
mais moderado, social-democrata, ou o comunismo de tipo soviético. Bom, os dois, do ponto de vista ecológico, são fracassados, são desastrosos, porque eles não davam muito pouca atenção à questão do meio ambiente, né? Então, o balanço aí é negativo. Então, o ecossocialismo parte de uma crítica, não é, bastante radical dessa tradição, digamos, desses limites da tradição e da prática socialista do século XX. E, por outro lado, há uma crítica da ecologia dominante hoje em dia, que é uma ecologia de mercado, uma ecologia que aceita as regras econômicas existentes, uma ecologia que procura se adaptar ao funcionamento da economia existente, que é a economia capitalista, etc. Então, o ecossocialismo busca ir mais além, né, dessas duas variantes, digamos, tanto do socialismo como da ecologia, né? Bom, e o ecossocialismo é uma proposta radical, porque ele propõe, né, uma ruptura com as formas predominantes da economia, e mais do que simplesmente da economia, né, do modo de vida da civilização ocidental, digamos, no sentido amplo, né? Para começar, uma ruptura com a ideologia e a prática do crescimento, entre aspas, né? É uma verdadeira religião, né? Os governos, né, do mundo inteiro têm todos uma preocupação fundamental, né, que aparece todos os dias nos jornais, nas declarações. O crescimento do PIB, né, vai ser de 9%, não, de 0,9%, vai ser de 1,3%. Esse é o grande tema de discussão entre os economistas, os políticos, né? Tem os otimistas, os pessimistas, e ele discute: para fazer crescer o PIB precisamos reduzir os salários, outros dizem, não, precisamos aumentar um pouquinho, etc. O único objetivo é o crescimento do PIB. É uma verdadeira religião do crescimento do PIB, é uma espécie de adoração do Deus crescimento, né, que se espera que vai fazer um milagre, etc. Então, isso é um aspecto, né, característico da atual civilização econômica, né, que é desastroso, porque esse tipo de crescimento econômico que nós conhecemos, esse tipo de desenvolvimento, tal como ele se dá, né, ele é necessariamente destruidor dos limites naturais, destruidor do meio ambiente, e leva à aceleração da mudança climática, etc, etc, né? Porque a regra fundamental desse processo, né, é o tal business as usual, né? Continuamos o business as usual, queremos simplesmente um maior crescimento, isto é, utilizar mais carvão, mais petróleo, produzir mais automóveis, etc, etc, etc. Então, esse tal crescimento, né, ou desenvolvimento conduz à catástrofe, né? Então, temos que romper com isso, né? Bom, agora, muitas vezes, na tradição socialista, havia a ideia de que o que precisamos mudar são as formas de propriedade. Se em vez da propriedade privada tivermos a propriedade coletiva, ou social, ou pública, ou que seja, estatal, pronto, o problema está resolvido, né? Simplesmente vamos colocar todo esse aparelho produtivo que existe aí a serviço, né, do povo, dos trabalhadores, da população, etc. Bom, essa ideia o ecossocialismo rompe com ela, né? Não porque nós não achamos importante mudar as formas de propriedade, achamos muito importante, é uma medida necessária tirar a propriedade dos meios de produção, da terra, dos bancos, etc, etc, dos capitalistas, né, desse 1%, né, que domina a economia mundial, é o primeiro passo para você poder mudar as coisas, né? Mas é totalmente insuficiente, porque não basta mudar a forma de propriedade, precisamos mudar a forma de produzir, né, o próprio aparelho produtivo, as suas fontes de energia, que são
essencialmente fósseis, né? E o sistema capitalista é totalmente drogadicto, se diz em português, drogado nas energias fósseis, não pode existir sem a sua dose diária de carvão, de petróleo, etc, etc. Né? E nenhum governo renuncia a explorar todo o petróleo que ele tem e até o que ele não tem, né? E vai explorar ele lá no oceano, a quilômetros de distância, etc. Não vou dar exemplos. Bom, então isso continua, né? Então se trata de romper com a forma, a própria estrutura do aparelho produtivo, as suas fontes de energia, a lógica da produção, né? A lógica do consumismo, que vão juntos, né? O consumismo obsessivo, que é parte do funcionamento do capitalismo, e uma coisa muito importante que é que faz parte da produção e do consumo, que é a obsolescência programada, né? Não sei se você sabe o que é isso. Eu sempre dou o exemplo da geladeira da minha avó, né? Que durou 30 anos. Só que uma geladeira que dura 30 anos é um péssimo negócio para a indústria produtora de geladeiras, né? Que a pessoa só compra uma geladeira a cada 30 anos. Então as geladeiras são produzidas para quebrar o mais cedo possível, digamos 5 anos, né? Isso é totalmente racional, né? Lógico, do ponto de vista do capitalista produtor de geladeiras, já que o objetivo dele é vender uma mercadoria, bom, não é possível que ela dure muito tempo, né? Mas do ponto de vista social e ecológico é totalmente irracional, né? Então, num processo de transição em direção ao ecossocialismo, obviamente, precisamos acabar com a obsolescência programada, produzir menos objetos, né, que sejam reparáveis, que durem muitos anos, etc, etc. Então, é toda uma lógica completamente diferente, né? Bom, e além do que, há um número enorme de, digamos, ramos da produção que são totalmente inúteis do ponto de vista social, né? Por exemplo, a publicidade, que consome uma quantidade astronômica de matéria-prima, de eletricidade, de trabalho, né? Para quê? Para convencer o público que o sabonete X lava mais do que o sabonete Y, né? Totalmente absurdo, né? Mas é absolutamente necessário ao funcionamento do capitalismo, né? Então, tudo isso são medidas necessárias que vão reduzir, né, a produção, o consumo, a obsessão consumista, que digamos, promovida pela publicidade, né, e caminhar em direção a uma outra lógica, a lógica do ecossocialismo, que é baseada na produção em função das verdadeiras necessidades sociais. Verdadeiras necessidades sociais, que são algumas delas conhecidas, fundamentais. Todo mundo precisa comer, beber, se vestir, ter um teto, saúde, educação. Bom, necessidades básicas. Então, essas necessidades devem ser satisfeitas pela produção. E fica a pergunta, quem vai decidir quais são as verdadeiras necessidades e as outras que são falsas, né? Obviamente, nós achamos que não deve ser os bancos ou os capitalistas, nem o birô político, como era na União Soviética, mas é a própria população que deve decidir democraticamente quais são as prioridades da produção e do consumo em função de dois critérios: a satisfação das necessidades sociais e o respeito do meio ambiente, o respeito da nossa mãe terra, né? Isso nós chamamos de planificação democrática ecológica, né? Bom, não vou poder explicar agora em detalhes, mas podemos voltar a isso na discussão. Bem, então, o ecossocialismo é uma proposta muito ambiciosa, né? Porque o que ele propõe não é só mudar as formas de propriedade, mas mudar o modelo de civilização. É um outro modelo de civilização, baseado em uma outra lógica, né? E baseado no princípio do respeito dos limites ecológicos, do respeito do meio ambiente, o respeito da Mãe Terra, né? Ou da nossa casa comum, como diz o Papa Francisco. Bem, esse projeto é, portanto, de uma
transformação profunda, uma transformação radical, uma transformação revolucionária, se quiser, que obviamente só será possível se a maioria da população estiver convencida dessa necessidade. Não se trata de algo que vai ser imposto por um golpe militar, não é? Só pode acontecer, né, se houver digamos, o desejo, a aspiração nesse sentido da grande maioria da população. Então, o que está se propondo com o conceito de ecossocialismo é um novo projeto de civilização, um outro modo de vida, um outro modo de viver juntos, de produzir, de consumir, respeitando os limites naturais, respeitando o meio ambiente. Bem, agora, digamos, a luta pelo ecossocialismo, melhor assim, muitas pessoas nos dizem, bom, essa ideia de ecossocialismo até que é simpática, mas nós não temos tempo de esperar até o dia que todo mundo se convencer do ecossocialismo, porque a crise ecológica está se acelerando a cada dia, precisamos tomar medidas desde já, né? E, obviamente, nós, ecossocialistas, estamos de acordo com isso, né? Ninguém de nós propõe ficar de braço cruzado esperando até o dia que vier o ecossocialismo, né? Inclusive, ele nunca vai vir se a luta pela transformação social, econômica, cultural e política não começar desde já, né? Então, a luta pelo ecossocialismo começa aqui e agora, né? Senão, nunca vai acontecer, né? E ela começa em que forma, né? Bom, a primeira forma, digamos, talvez a mais urgente que ela toma é algo que a Naomi Klein chamava de blocádia, né? Isto é, bloquear as iniciativas mais nocivas, mais catastróficas do sistema economicamente perverso, né? Então, por exemplo, indígenas Dakota dos Estados Unidos se mobilizaram para bloquear um pipeline, extra large pipeline, né? Como é que chama pipeline em português? Conduto de petróleo. Né? Conduto de petróleo. Oleoduto. Oleoduto, obrigado. Né? Um oleoduto que trazia do Canadá o petróleo das areias... Não, português. Areias bituminosas, muito obrigado. Petróleo das areias bituminosas do Canadá para os Estados Unidos, uma coisa monstruosa do ponto de vista ecológico, da mudança climática, etc. Então, os indígenas da Dakota bloquearam a construção desse oleoduto com o apoio dos ecologistas, da juventude, da esquerda, enfim, muita gente. Conseguiram uma vitória na época do Obama. Agora, com o Donald Trump, estão outra vez tentando construir o tal oleoduto, né? Mas, enfim, é uma batalha, né, para tentar bloquear essa monstruosidade, né? E como essas, muitas outras, né, batalhas pelo mundo afora, né? Bem, e uma coisa que a gente deve constatar é que nessas lutas, na primeira linha, se encontram as comunidades indígenas, né? Como era o caso dos Dakota nos Estados Unidos, dos seus irmãos no Canadá, que estão tentando também bloquear a exploração dessas areias bituminosas, que é o tipo de petróleo mais sujo do planeta e o mais negativo do ponto de vista das emissões de gases, etc. Então, estão lá os indígenas na primeira linha, claro, com apoio de movimentos sociais, de sindicatos, de feministas, etc., mas eles estão na primeira linha, né? E na América Latina, mesma coisa, né? A gente encontra, que seja na Amazônia, seja no Peru, enfim, né? Boa parte da América Latina a gente encontra as comunidades indígenas na primeira linha desse combate para tentar bloquear, né, as iniciativas mais negativas, né, do sistema. E muitas vezes também em primeira linha dessas lutas indígenas estão mulheres, né? Não é por acaso, porque as mulheres são as primeiras vítimas, né? Quando se envenena os rios, quando se destrói as florestas, etc., né?
as mulheres são as primeiras vítimas, então elas estão na primeira linha dessa luta, e, às vezes ao preço de sua vida, né? Como aconteceu com a Berta Cáceres, dirigente indígena em Honduras, assassinada por capangas a serviço de uma multinacional, etc. Bem, outra esperança é a mobilização internacional da juventude, também um movimento sem precedente, né, na escala, né, também por iniciativa de uma jovem mulher, né, também não é por acaso, né, Greta Thunberg, objeto do ódio concentrado, né, de todos os ecocidas do planeta, né. Então a Greta Thunberg chamou, como você sabe, esse movimento de juventude que foi muito bem sucedido em escala internacional, né? Bem, e como essas, há outras mobilizações, outras lutas, às vezes com sucesso, às vezes não, né? Bom, na França, por exemplo, onde eu vivo, bom, houve um movimento grande para impedir a construção de um aeroporto, com consequências ambientais muito negativas. Durou 10 anos e finalmente conseguiram uma vitória, né? O governo teve que abandonar o tal projeto do aeroporto. Então, se pode conseguir algumas vitórias, nem sempre. Agora, é nesse processo de lutas e mobilizações, né, que vai se desenvolvendo duas coisas fundamentais, condições fundamentais para um ecossocialismo eventual, né, que são, primeiro, a consciência de que a ação coletiva é necessária, né? Esse é um primeiro passo fundamental. Não basta, muitas vezes, muitos ecologistas acham que o problema se limita ao comportamento individual, né? Se você fechar a torneira, se você apagar a luz, se você deixar de comer carne, que aliás é uma ótima ideia, deixar de comer carne, né? Bom, você vai resolver o problema. Não, infelizmente não é suficiente. É necessário, né? Todos nós precisamos comer menos carne, deixar de comer carne, precisamos apagar a luz e fechar a torneira, mas isso não é suficiente, né? É necessário formas de ação coletiva, né? E nessas formas de ação coletiva se desenvolve organização coletiva, movimentos de organização coletiva. Então, isso são fundamentais. E terceiro, nesse processo de organização e de luta coletiva, se desenvolve uma consciência ecológica, uma consciência, muitas vezes, antissistêmica ou anticapitalista. Então, nesses movimentos de juventude, por exemplo, apareceu uma palavra de ordem que eu acho muito importante, né? Precisamos mudar o sistema e não o clima, né? Então, o perigo da mudança climática, precisamos mudar o sistema e não o clima. Então, essa é a esperança, né? Essa é a esperança na qual a gente aposta, sem nenhuma garantia, né? Não há nenhuma garantia de que essas mobilizações vão conseguir criar uma relação de força suficiente para impedir, né, o processo catastrófico que está em curso. Mas nós achamos que, digamos, é por aí que passa, né, essa que é a esperança, digamos, né? Essa esperança de um outro futuro está nessas mobilizações, nesses movimentos de jovens, né, de indígenas, de quilombolas, né, defendendo o seu meio ambiente, a sua natureza, né, a floresta. Bom, por exemplo, aqui no Brasil, a luta pela Amazônia, né? A luta pela Amazônia é uma luta fundamental, não só para os indígenas e as populações que vivem na floresta, ou da floresta, mas para todo o povo brasileiro, porque, como vocês sabem, né, é da Amazônia que vêm os rios de chuva que permitem que exista água, né, no sul do Brasil, etc. Então, é uma questão de interesse vital para todo o povo brasileiro, né? E, como vocês sabem, está em curso atualmente um processo de aceleração da destruição da Amazônia, né? Incêndio, desmatamento, cada vez subindo, né? Então, essa batalha pela Amazônia é fundamental para o conjunto da população brasileira. Mas não só, porque a questão da Amazônia interessa a toda a humanidade, porque é um dos últimos
poços de carvão que ainda absorve uma parte do CO2 da atmosfera, que impede que o processo de mudança climática se acelere ainda mais. Então, a causa da Amazônia é uma causa dos trabalhadores, da população, da humanidade, né? Uma causa de toda a humanidade fundamental, né? Então, essa batalha pela Amazônia, na minha opinião, é fundamental hoje em dia. Bom, e uma coisa que eu devia ter dito no começo, mas que eu posso dizer no fim, que é, na minha opinião, na nossa opinião, dos ecossocialistas, a questão ambiental, a questão ecológica, a questão de impedir o processo de mudança climática, já é e vai ser ainda mais, nos próximos anos, a questão econômica, política e social mais importante do século XXI. A questão política, econômica e social mais importante do século XXI já é agora, vai ser mais ainda nos próximos meses e anos, né? Então, precisamos pensar, né, todas as questões econômicas, sociais, políticas, culturais, etc., à luz, né, desta questão, dessa ameaça. Por isso que a Naomi Klein diz, com razão, no livro dela, que se chama Isso Muda Tudo, né? Quer dizer, a questão ecológica, a questão ambiental, a questão da mudança climática, muda tudo, né? A maneira como a gente pensa, a maneira como a gente age, a maneira como a gente encara o presente e o futuro. É isso, muito obrigado. Bom, queria primeiro agradecer muito a fala do Michel Levy, e principalmente todas as reflexões que ele traz para a gente. Eu imagino que todo mundo se recordou, começou a pensar em algumas questões. Particularmente, eu lembrei muito de um livro que eu li há alguns poucos anos atrás, que é um livro de um escritor estadunidense, que é o Ray Bradbury, que chama Crônicas Marcianas. E aí ele justamente narra o que seria esse grande plano do Pentágono de fazer com que a gente fuja do nosso conflito climático, subindo dentro de uma grande espaçonave indo para Marte. Ele narra justamente a história onde, num futuro utópico, a gente destruiu ecologicamente todo o nosso planeta, e a saída que o ser humano encontrou foi justamente a de montar espaçonaves e levar as pessoas em deslocamento para Marte. E aí é bastante interessante porque ele vai fazendo, literalmente são pequenas crônicas que ele vai narrando. Então ele coloca pontos de vista desde as pessoas que estão dentro da espaçonave indo para Marte, desde o ponto de vista das pessoas que ficam na Terra, até do ponto de vista dos próprios marcianos que estão recebendo os seres humanos em Marte. E aí tem uma particular que é muito interessante, que acho que foi a que mais me marcou e a que mais me recordou na fala do Michel, que é justamente o ponto onde ele coloca como o nome colonização de Marte. E aí ele mostra parte dos primeiros humanos que chegam em Marte e que decidem executar o mesmo estilo de vida que eles construíram dentro da Terra. Então a narração que ele faz é uma crônica muito rápida, então são 2, 3 páginas, que é um único parágrafo, e que ele narra de forma onde a aeronave pousa, e os seres humanos que descem ali começam a explorar o território, começam a descobrir nascentes de água, começam a encontrar resquícios de vegetação, e começam a utilizar isso de forma desenfreada, expulsando ou matando todos os marcianos que viviam ali dentro. E aí a própria narração faz essa referência, né? Pensar nesse antropoceno que datou-se desde 1950, é um processo muito rápido. Então a narração até acompanha esse processo, que ele é extremamente rápido. E acho que justamente esse processo traz a vinculação do pensamento de alternativas, ou do pensamento de rupturas sistêmicas, como foi o conceito utilizado. Não adianta a gente criar alternativas mirabolantes e botar todo mundo dentro de uma espaçonave se o nosso próximo processo dentro de algum outro planeta, ou dentro do nosso próprio planeta, não mudar dentro do seu conceito mesmo, dentro do seu desenvolvimento, ou dentro da sua epistemologia como um todo. Enfim, eu acho que a gente podia abrir para uma rodada, ou algumas rodadas de perguntas. Só 2 recados. Que o Gilberto está ali fora ainda, que é o livreiro, vendendo alguns livros do Michel Levy, inclusive um deles sobre o ecossocialismo e algumas outras edições.
E o segundo aviso é em relação a certificado. Quem tiver interessado em receber certificado pela participação, por favor, entra no evento do Facebook e faz o preenchimento do Forms, que em algum momento a gente vai organizar isso e depois dispara nos e-mails de vocês. Então, se alguém tiver interesse em fazer pergunta, acho que dá para fazer algumas rodadas. 1, 2, 3. Bom, boa noite. Parabéns pela palestra, Levi. Aqui. Sou Gabriel, aqui do Instituto de Economia. Minha fala tem um pouco até a ver com a fala do Heitor, na questão epistemológica. Acompanho e gosto muito de um autor, um sociólogo ambientalista mexicano, chamado, me ouve bem? Henrique Leff. E o Henrique, ele relaciona, né, a crise ambiental como uma crise da racionalidade tecnoeconômica, né, que domina a nossa sociedade hoje. E dentro disso ele propõe uma revolução, né, uma revolução epistemológica e a introdução de uma nova racionalidade, que ele chama de racionalidade ambiental. Nesse contexto, eu gostaria de saber como o ecossocialismo enxerga essa mudança, né, da descolonização do saber, essa transição epistemológica para uma nova racionalidade e o papel da academia nisso. E uma segunda pergunta e última. Para mim não ficou muito claro, dentro do ecossocialismo, qual seria o papel do Estado-nação. Se ele seria de um modo anárquico abolido e o sujeito comunitário seria resgatado, e se sim, o papel dos povos originários nisso, indígenas, quilombolas e as sociedades tradicionais. Obrigado. Não sei se era o segundo. Oi. Bem, muito boa a exposição. Meu nome é Marco Antônio Rocha, sou professor da casa. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor comentou sobre a falta de preocupação ambiental do modelo soviético, que eu concordo plenamente. Agora, também, eu acho que vai lembrar que era um modelo econômico inserido num sistema competitivo hegemonizado pelo centro capitalista. E, portanto, bem, que convivia em um sistema, em uma relação de competição com esse próprio sistema. Eu gostaria de saber como o ecossocialismo, ao pensar o desenvolvimento, foge dessa questão, que, na verdade, retoma uma questão do socialismo em um país só, a possibilidade de você também transitar para um modelo ecossocialista em um país só. Na verdade, é uma pergunta muito parecida com a última pergunta sobre o lugar do Estado-nação nesse processo. Bom, ok. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Robson, sou aluno de doutorado da Universidade Federal do ABC, então eu acho que eu sou o único que não sou da casa aqui. Professor Michel Levi, eu gostaria de fazer duas perguntas muito rápidas. A primeira é trazendo uma palavra que sumiu um pouco do universo da esquerda, no final do século XX e início do século XXI, que é a palavra revolução. O ecossocialismo, pela sua exposição, traz essa concepção. E a pergunta que eu faço seria o ecossocialismo a vertente que vamos dizer, que se contrapunha, como nós tivemos essa divisão na esquerda no início do século XX, entre reformistas e revolucionários. Então, o ecossocialista, agora, no século XXI, estaria seguindo essa linha, né, revolucionária, em detrimento de linhas como, por exemplo, a proposta pelaquela deputada da esquerda, do Partido Democrata dos Estados Unidos, a Ocasio-Cortez, que está propondo o Green New Deal, quer dizer, uma revisão do New Deal dos anos 30 do Roosevelt com
Eu não conheço a fundo, né, até eu acho bastante interessante, mas, porém, parece que esse debate estaria voltando agora. Bem, sim, sem dúvidas, nós precisamos mudar, não é, as nossas formas de pensar. Nós precisamos romper com a racionalidade instrumental perversa do capitalismo, né, e buscar uma outra racionalidade humana e ambiental, né? Isso eu acho muito acertado, né? Só que isso não é uma coisa que se resolve unicamente, como dizer, em uma discussão filosófica, né? Ou, enfim, trabalhos de reflexão epistemológica. Isso se decide no campo da experiência coletiva de ação social, né? Quer dizer, as pessoas vão mudando a sua maneira de pensar na medida em que fazem uma experiência, né, de organização coletiva, de discussão coletiva, de luta comum, né? Então, nesse processo de, digamos, de mobilização, por exemplo, da juventude, né? Quer dizer, a juventude está aprendendo mais sobre os problemas ecológicos, os problemas sociais, etc. Nesse processo de mobilização, de luta, digamos, enfim, de combate internacional que se deu ultimamente, do que simplesmente de ouvir conferências como a minha ou de outros, né, explicando o que são as ideias nossas, etc. Né? Quer dizer, é a experiência comum, né, dos atores da transformação e da juventude, para começar, digamos, a maneira pela qual vão se transformar as mentalidades, a maneira pela qual as pessoas vão pensar de outra maneira sobre a sociedade e sobre o meio ambiente, né? Então, essa digamos, é o ângulo, digamos, com o qual eu vejo isso. Bom, o papel dos povos indígenas eu acho muito importante, né? Por várias razões. Uma delas, que eu já mencionei, é que eles estão na primeira linha na defesa da natureza, né? Na defesa da Mãe Terra, né? Isso nós devemos reconhecer isso, né? E, portanto, a solidariedade com os indígenas é um ponto número 1, digamos, do programa de ação ecossocialista. E a outra razão é que nós temos muito a aprender com os tapuias, né? Com os indígenas, né? Porque eles têm uma outra maneira de se relacionar com a natureza, né? Eles têm uma outra maneira de conceber como a sociedade humana deve se relacionar com a Mãe Terra, não é? Com a Pachamama, etc. Então, aí, claro, nós não podemos viver como vivíamos, como vivem as comunidades indígenas, mas temos muito a aprender com as suas práticas comunitárias, por um lado, e a sua maneira de se relacionar com a natureza. Um dirigente indigenista histórico do Peru, chamado Hugo Blanco, tem uma frase que eu gosto de citar. Ele diz assim: nós, os indígenas no Peru e na América Latina, já praticamos o ecossocialismo há 5 séculos, né? Eu acho que isso tem muito de verdadeiro, né? Então, nós temos que não só apoiar os indígenas na sua resistência à destruição ambiental, mas também temos muito a aprender com eles, mesmo se, obviamente, nós não podemos voltar a viver como vivem os indígenas da mesma forma. Agora, o papel do Estado-nação, e a outra pergunta, se o ecossocialismo é possível num país só. Bom, eu diria não, né? O ecossocialismo não é possível num país só, porque, por várias razões, mas a mais evidente é que a crise ecológica é planetária, né? Você não pode construir uma muralha em torno do seu Estado-nação e deixar a poluição por fora, impedir que o CO2 se acumule na atmosfera. Quer dizer, é algo que tem que ser
planetário, internacional, mundial. Agora, isso não impede que o processo de transformação ecossocialista comece em um ou em vários países, primeiro, né, antes de se estender. Né? Mas se esse processo de transformação não se estender, senão a totalidade aos principais países do planeta, a questão não vai se resolver, né? Porque digamos, a crise ambiental não reconhece fronteiras. Né? Quer dizer, quando houve aquela explosão em Chernobyl, alguns franceses diziam, não, mas aqui na França não vai chegar a montanha, enfim, a nuvem radioativa. Né? Só que a nuvem radioativa não respeitou as fronteiras da França. Né? Então, e o mesmo vale para a poluição, para o aquecimento global. Quer dizer, a crise ecológica não tem fronteiras. Portanto, a transformação ecossocialista tampouco. Agora, isso não impede que ela comece em um país ou vários países, um continente talvez, etc. Né? É um processo, tem que ser visto como um processo e não algo que vai se fechar, digamos, num só país e dentro de muralhas, né, impermeáveis. Isso, obviamente, não é uma ilusão. Agora, o ecossocialismo se propõe a fazer uma reforma ou uma revolução? Bom, é uma velha questão discutida na esquerda, no movimento socialista, que eu acho que a Rosa Luxemburgo já tinha respondido, né, há uns 100 anos atrás, dizendo que os socialistas são a favor de qualquer reforma que corresponda aos interesses dos trabalhadores, da população pobre, etc., etc., né, das classes populares. Só que essas reformas, seja, sei lá, direito de indenização do desemprego, sistema de educação pública, etc., claro, os socialistas são favoráveis a todas essas reformas. Simplesmente, eles não se contentam com essas reformas, eles querem mais, eles querem uma transformação total das estruturas econômicas e sociais, e segundo, essa transformação não pode ser resultado simplesmente da acumulação gradual e pacífica dessas reformas. Quer dizer, haverá, num certo momento, um enfrentamento com os interesses das classes dominantes, e aí se coloca a questão da revolução. Né? Bom, agora, a revolução, e isso vale, por exemplo, para o Green New Deal, né? Que é uma ótima iniciativa, né? Que os ecossocialistas apoiam, evidentemente, mas eles não se contentam com ela, eles achariam ótimo que se realizasse esse Green New Deal como um primeiro passo, né? Num processo de transformação que levaria a uma outra civilização, uma civilização ecossocialista, que implicaria no enfrentamento com os interesses da oligarquia fóssil, né, que é muito poderosa nos Estados Unidos, etc., etc. Agora, a palavra revolução tem vários sentidos, e uma das expressões que eu gosto mais para definir o que é uma revolução aparece em Walter Benjamin. Walter Benjamin, um dos textos de Walter Benjamin, que eu acho muito importante, se chama Tese sobre o Conceito de História, escrito em 1940. E no material preparatório dessas teses aparece uma pequena frase que eu acho muito interessante, muito atual, em que ele diz assim: Marx achava que as revoluções são a locomotiva da história, mas talvez a coisa seja um pouco diferente. Talvez as revoluções são a humanidade que puxa os freios de urgência para parar o trem. Né? Eu acho uma fórmula muito boa e muito atual do ponto de vista ecológico, porque nós somos todos passageiros de um trem, que é o trem da civilização capitalista industrial moderna. E esse trem está indo a uma rapidez crescente em direção a um abismo, né? Que é a catástrofe ambiental. Né? Então, a tarefa revolucionária urgente é parar esse trem suicida da civilização capitalista industrial moderna. Acho que temos tempo para mais uma rodada de perguntas. Tá, mais duas perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta para ser feita? Uma e duas. Olá, boa noite. Eu queria saber sobre
a mudança que você falou, né, até a questão da revolução, inserida no contexto assim brasileiro e a relação que até mesmo a relação política e econômica do Brasil e o papel da Unicamp inserida nisso, até pela questão de estar sendo posto em xeque a questão o papel dos cientistas, né? E como isso afeta todas as áreas e o papel, por exemplo, de quem sai formado da Unicamp nisso, porque o Brasil, além de tudo, tem a questão, não só o Brasil, mas outros países, a questão da desigualdade social. E que a gente sabe que as catástrofes naturais, elas atingem primeiro quem não tem dinheiro, porque o que está posto em xeque, né, como forma de medida assim, é o dinheiro e o lucro, até de grandes empresas, etc. Não sei se ficou claro. Professor, gostaria inicialmente de agradecer imensamente a possibilidade de tê-lo aqui. Foi excelente a sua apresentação. Estou aqui. Eu sou professor aqui do Instituto de Economia, meu nome é Paulo Fracalanza. Eu vejo aqui, o senhor tem toda a razão de dizer da mobilização dos jovens. Se a gente olhar para a plateia, tirando um ou outro professor, né, a maior parte aqui são estudantes. Né, imagino que não apenas aqui do nosso instituto, mas de outros lugares também, né, até de fora, né, da Unicamp. E isso realmente para nós é uma alegria e um estímulo imenso. Né? Veja que este núcleo NEPOD, ele foi criado por alunos, não apenas aqui do Instituto de Economia, mas principalmente é uma iniciativa dos alunos, e eles têm feito um conjunto imenso de atividades discutindo o futuro, né? E as possibilidades de alternativas sistêmicas. Então, é uma alegria mesmo ver que a juventude tem se animado. E concordo com o senhor integralmente na ideia de que grande parte deste aprendizado, grande parte destas iniciativas e deste movimento que espero venha a surgir, se deverá, sem dúvida, à atividade prática, né, à luta, aos movimentos, ao pertencimento a essas comunidades que estão surgindo e alternativas que já estão aí. Né. A minha pergunta é, como professor aqui do Instituto de Economia, embora nós estejamos aqui numa faculdade de economia, no Instituto de Economia sui generis, né, porque o Instituto de Economia da Unicamp ele tem uma abertura maior do que a maior parte dos cursos de economia. Mas, de qualquer forma, mesmo aqui, eu vejo que a gente tem um fechamento muito grande, né, do campo disciplinar. É um campo cada vez mais aberto, eu diria, para a interdisciplinaridade, mas ainda muito fechado. Muito fechado e em cima de alguns conceitos que a gente chama de vacas sagradas dos economistas, né, como, por exemplo, o conceito do crescimento, ou o conceito da mensuração do PIB, ou o conceito do fluxo circular da renda, ou tantos outros que se consagraram ao longo do tempo e que, na verdade, deveriam ser inteiramente revistos frente aos desafios que vivemos no século XXI. Então, eu tenho ficado muito animado com a perspectiva de, inclusive, importunar os meus colegas, tentando imaginar outros desenhos para as disciplinas, e, em parte, o estímulo está aqui, dos jovens, que nos empurram, o que é uma vantagem, mas eu queria que o senhor dissesse algumas palavras também para nós acadêmicos, porque a perspectiva de formação de jovens economistas é fundamental. E se eles tiverem, por exemplo, professor, inicialmente uma possibilidade de, logo no início do curso, já terem uma visão sobre isto que está sendo dito aqui, de que há um teto ecológico, de que há fronteiras planetárias, de que nós estamos velozmente a ultrapassar as fronteiras planetárias, de que a economia não se processa no vazio,
de que ela se processa dentro de uma teia da vida bastante tênue, que vivemos num período muito especial da história geológica, que se chama Holoceno, e que tem determinadas características muito importantes, inclusive, para o surgimento da humanidade como conhecemos. Isso já seria de imensa valia na formação de um economista, que pode simplesmente não ver nada disso em nenhum momento do tempo. Então, eu queria que o senhor dissesse algumas palavras sobre o papel, talvez, da própria economia em, na verdade, resgatar muitos economistas que já trataram dessas questões e ampliar enormemente sua visão em função dos desafios que se colocam. E essa proposta que o senhor nos traz, ecossocialismo, é uma das alternativas interessantíssimas, sistêmicas, que podem ser imaginadas na direção de um futuro de emancipação. Obrigado. Boa noite, eu sou Laura, eu faço doutorado em Geografia na USP, agradeço pela oportunidade de ouvir essa mesa, essa fala, foi muito bom. Eu queria perguntar, de forma mais geral, assim, como que você vê a relação entre essa crise ambiental ou crise ecológica, igual, né, tem uma diferença nesses termos, mas não vou entrar nisso, e a questão da crise do capital. Eu já li os textos do Chenet, parece que ele fez um pouco uma mudança de perceber como que a crise ambiental é um limite para a crise do capital, mas acho que em 2017 ele reconsidera essa posição dele. Enfim, se você puder tratar um pouco da interseção entre essas duas crises que estão relacionadas, eu agradeço. Muito obrigada. Bem, então, a questão da desigualdade social, efetivamente, nesse atual sistema econômico estruturalmente perverso, do qual falava o Bergoglio, a desigualdade social é um aspecto fundamental, né? Há um estudo da Oxfam, de há poucos anos atrás, que mostrava que 5 ou 6 famílias, não lembro bem a quantidade, possuem a riqueza equivalente à metade da humanidade, né? São 3 bilhões de pessoas, 4 bilhões. Né? Quer dizer, é uma desigualdade brutal, absurda, irracional, inumana, né? E insustentável ecologicamente também, né? Então, em todos os campos da vida social, econômica, política, etc., estão marcados por essa violenta desigualdade e, evidentemente, também a questão ambiental, né? Ela afeta, como você bem disse, prioritariamente os mais vulneráveis, os mais pobres, as comunidades que vivem no campo, em primeiro lugar, as comunidades que vivem na periferia das grandes cidades, etc., etc., né? Então, isso é um aspecto característico da atual sociedade capitalista, né? Mas isso também é um motivo, né, para que essas camadas, né, as mais pobres da sociedade, se insurjam, né, contra a desigualdade, por um lado, e contra o desastre ambiental, do qual eles são as primeiras vítimas, né? Então, temos que ver isso com esses dois aspectos. Por um lado, essa realidade da desigualdade, que se exprime também no campo ambiental, e a potencialidade de que as vítimas, não é, tanto da desigualdade econômica como da crise ambiental, se organizem para resistir. Bem, sobre a economia, né? Bom, tem uma frase famosa de um político francês do tempo da Primeira Guerra Mundial, que diz assim: a guerra é uma coisa
importante demais para deixar só para os militares. Eu aplicaria isso mutatis mutandis para a economia. A economia é uma coisa demasiado importante para só os economistas se ocuparem dela. Eu acho que da economia tem que se ocupar os sindicatos, tem que se ocupar as comunidades de base, tem que se ocupar os quilombolas, tem que se ocupar a juventude, todo mundo tem que se ocupar da economia, porque ela concerne a todos. Todos nós somos vítimas, e parte do processo dessa economia estruturalmente perversa. Então, todos nós devemos nos ocupar da economia. Então, acho que isso é uma coisa importante a insistir. E, portanto, conhecimento sobre como funciona a economia, por que ela é injusta, por que ela está destruindo o meio ambiente, é um conhecimento que deve ser difundido amplamente, bem além, não só dos departamentos de economia ou das universidades, mas do conjunto da sociedade. Quer dizer, o conjunto da sociedade deve tomar conhecimento do que a economia está fazendo para nós, conosco. Então, é uma questão política fundamental, difundir uma consciência dos problemas econômicos e das consequências do atual sistema econômico para o meio ambiente e para as classes populares. Agora, nesse processo de conscientização, obviamente, os estudiosos da economia, os alunos e os professores do departamento de economia podem jogar um papel importante. Infelizmente, não tem sido sempre o caso, mas, felizmente, também há exceções, e estou inteiramente de acordo que seria muito importante levar uma batalha, que é uma batalha política, para levar a questão ambiental para os cursos de economia, levar a questão ambiental para o currículo, e o programa dos estudos de economia política de todas as universidades. É uma luta, acho, fundamental. Obviamente não é fácil, mas seria muito importante mudar os atuais currículos e levar um combate para que se introduza um mínimo de conhecimento sobre as consequências ambientais das várias políticas econômicas. Então, acho essa sugestão muito importante e muito legítima. Bem, a crise ambiental e a crise do capitalismo. Bem, a crise capitalista, tal como ela se desenvolve a partir de 2008, ela é bastante grave. Ela teve momentos dramáticos em que os bancos pareciam ir à falência, e, enfim, até hoje se vê as consequências dessa crise, e os vários governos encontraram maneira de salvar os bancos e de fazer pagar a conta dessa salvação a maioria da população. A lógica de todos os programas neoliberais de austeridade, entre aspas, ajuste fiscal, etc., é essa. Salvar a economia, isto é, salvar os bancos, à custa de, digamos, de agravar as condições de vida da maioria da população. Bem, dito isso, eu não acredito que a crise econômica por si só vai acabar com o sistema capitalista. E eu costumo citar uma frase de Walter Benjamin, que eu acho importante, em que ele diz assim: depois da grande crise de 1929, alguns anos depois, se viu que os vários países encontraram uma saída para a crise, na Alemanha através do nazismo, os Estados Unidos através do New Deal, etc. Então ele diz, nossa geração aprendeu uma lição: o capitalismo nunca vai morrer de morte natural. Quer dizer, se não houver uma ação coletiva, voluntária, política e social, ele vai continuar de mal para pior, com crises, catástrofes, guerras, crises ecológicas, etc., mas ele não vai desaparecer de morte natural. Bom, e a crise ambiental é parte dessas coisas que o capitalismo, digamos, funcionaliza, operacionaliza, quer dizer, ele tenta utilizar a crise ecológica para desenvolver novos mercados. Agora se criou um mercado formidável que chama mercado dos direitos de emissão. Quer dizer, você compra, vende direitos de emissão,
E houve várias operações que deram muito lucro para várias empresas e para bancos, etc. Então, tudo digamos, tudo que acontece, e a crise ecológica também, pode ser, digamos, utilizado, né, instrumentalizado pelo capitalismo para, digamos, desenvolver o mercado, para vender novas mercadorias, para transformar a natureza em mercadoria, né? Por exemplo, a propósito desse tipo, bom, vamos proteger uma floresta, transformando ela em mercadoria, vamos vender, comprar, etc. Então, o capitalismo vai continuar, né? Mesmo com a agravação da crise ecológica, ele vai continuar, né? Quer dizer, não vai desaparecer simplesmente por causa dos problemas ecológicos, que obviamente são gravíssimos, mas ele vai continuar enquanto não existir uma vontade, né, democrática, política, social de mudar o sistema, né? Então, essa é a minha concepção. É isso.